Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Tem um youtuber aí, né, Apideuta, que tem uma fixação aqui no meu canal, né? Já dei 2 ou 3 espinafradas nele, mas não perco meu tempo, não acompanho e tal. Quando ele passa muito dos limites, eu vou lá, dou uma cipuada e volto para minha vida aqui, porque não tenho como perder tempo com esse tipo de gente que faz fofoca, que não sabe do que fala. Então, e um inscrito meu hoje me ligou através de WhatsApp. Marcelo, é verdade isso mesmo e tal? Tem um youtuber dizendo que perguntou para advogados do canal dele ao argumento de que o Vasco não precisa pedir autorização do administrador judicial, nem do promotor de justiça, e nem da juíza e tal, porque o Vasco não está em recuperação judicial ainda, assim, só um pedido e tal. Eu falei, olha, eu vou responder para você aqui pelo Zap, mas vou soltar um vídeo, né? Porque, infelizmente, eu posso ter inscritos em comum com esse Apideuta, né? Que vive de circo, vive de piadas, vive de brincadeiras. Não tem problema algum, cada um com a sua lógica. Mas quando for falar alguma coisa séria, não deveria fazê-lo. Não tem estofo mental, né? Não tem massa cinzenta para conversar o que quer que seja. Inclusive, como uma pessoa quer falar de uma coisa que não tem leitura sobre aquilo, ele escuta falar e repete, né? O que falam, né? Não pesquisa, não tem a possibilidade de entender as coisas. Então, um inscrito me perguntou, mas o Vasco não está em recuperação judicial, né? Segundo lá o fulano lá, então se não está em recuperação judicial, não tem que pedir autorização ao administrador judicial e blá 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 e tal. Eu vou soltar um vídeo. Quando você faz um pedido de recuperação judicial, tenta entender, hein? Eu sei que é difícil para você, né? Complicado, né? Mas vamos lá. Quando um time, né? Exatamente o Vasco, uma SAF, faz um pedido de recuperação judicial, desde o momento que há o pedido de recuperação judicial, desde esse momento, o Vasco já passa a ter problemas para gerir sozinho a Vasco SAF. Tanto é assim que a 777 lá atrás, na recuperação judicial, chegou a notificar o Vasco, olha, você não deveria ter feito isso, tal, porque nesse momento que você apresenta uma recuperação judicial, um pedido, né, muitas coisas serão analisadas, muitas coisas serão feitas para iniciar-se a recuperação judicial, né? A recuperação judicial, ela começa agora, quando você apresenta o pedido, né? Lá, quando sai a decisão aceitando a recuperação judicial, é porque todo esse processo aqui, desde o pedido da recuperação judicial, está sendo respeitado, né? Você apresenta uma planilha, você apresenta a forma de pagamento, os credores que você deve, né? Valor da dívida, tudo isso aí do pedido de recuperação para frente. E aí, lá, quando todos os credores aceitarem, não houver dúvida com relação aos credores, quais são a dívida total dos credores, dívida consolidada, forma de pagamento, recuperação judicial, início de pagamento, né? É o fim da história dessa situação toda, e agora passa-se para uma outra história, pagar os valores que estão ali. Antes do pedido de recuperação judicial até a recuperação judicial chancelada, e quem me acompanha eu falo isso direto, né? Inclusive tem perigo aí do Salgado não aceitar a recuperação judicial, mas desde o pedido o Vasco não passa mais, não gere mais sozinho as suas finanças. E tanto é assim, a prova disso é que o Vasco, ao pedir o adiantamento dos valores do Cleiton, teve que passar pelo administrador judicial, pelo promotor de justiça e pela magistrada.
porque há um pedido de recuperação judicial e lá na frente, quando ela for chancelada, tudo isso aqui foi levado em consideração. O valor que o Vasco apresenta para pagar, né, a total da dívida, os credores, forma de pagamento, prazo de pagamento, né? E aí, não é só chegar e falar para os inscritos que eu tenho, que tem, talvez tenha alguns em comum comigo, tem alguns em comum, infelizmente, tem alguns comigo. Então, circo não tem problema, pode fazer o circo à vontade. Agora, quando for falar uma coisa séria, não o faça, você não tem condições. E tenho certeza que a fala desse cara dizendo que, olha, eu perguntei a todos os advogados aqui da minha bancada e o que não falta é que advogado, duvido que ele tenha perguntado a algum advogado e que tenha dito para ele que o Vasco não precisa hoje de pedir autorização ao administrador, ao promotor de justiça e à magistrada para tomar qualquer decisão com relação a dispêndio. E não é só a quiescência, não. É autorização, portanto, prévia, e depois a responsabilidade de você provar que o gasto que você pediu para antecipar, ou melhor, o valor que você pediu para antecipar, você tem que, lá na frente, justificar para onde foi a rubrica tal. Vou te explicar o que é rubrica. Rubrica é uma definição lá na planilha de credores, o que você vai gastar, né? Você aloca um valor lá, né? Isso que é a rubrica aí, né? Só para poder explicar, né? Mais uma informação aí. Então, hoje, ou melhor, desde o pedido da recuperação judicial, já entra administrador judicial, que é rapidamente o juiz nomeia um, né? Inclusive tinham sido nomeados 2, o Vasco conseguiu tirar um, porque é muita grana, né? Isso você não sabe, não estuda, não tem conhecimento, não tem leitura, né? Não tem arcabouço jurídico, não tem estufo mental, né? SPEC científico, aí fica complicado, né? Então, desde quando você chega aqui na recuperação judicial, entra o pedido, já começa você ter, primeiro passo, administrador judicial, que o juiz tinha decretado 2 administradores, o Vasco conseguiu derrubar um, porque o administrador judicial é custo, é uma grana que o Vasco paga para esse profissional. Logo, o Vasco entrou com agravo, conseguiu derrubar, ficou um só, graças a Deus, senão era mais valores que você tem que pagar para o administrador. Promotor não, promotor aí é o fiscal da legislação, né? Antigamente era o fiscal da lei, né? E agora é o fiscal do ordenamento jurídico, por quê? Nós não temos só lei, né? Temos outros tipos de ordens que emanam do povo e viram aí, né? Emendas, lei complementar, então não é só a lei ordinária que antigamente entendia-se isso. E ao final o magistrado, claro. Então, não cometa esse erro, você aí, se é inscrito desse apedeuta, vai com calma, porque circo, vai lá, né? Rasgar papel, vai lá. Fazer brincadeira, vai lá. Coisa séria não, coisa séria aqui no Vasco Análise. E friso aqui, eu tenho certeza que nenhum dos advogados lá que ele disse que consultou, falou e não falou mesmo, os caras não vão falar, que o Vasco hoje não precisaria de um administrador judicial, nem de promotor, nem da magistrada para definir sua rota financeira. Por quê? Porque desde o pedido da recuperação judicial há uma fiscalização de todos que vai descambar na recuperação judicial para que haja só o final, o princípio do pagamento dos credores. Ponto. Né? E só para fechar, se isso não fosse verdade, se o Vasco não tivesse hoje a necessidade de pedir autorização judicial, passando pelo administrador judicial e pelo promotor de justiça, o Vasco teria adiantado os valores do Cleiton sem falar com ninguém. Não pode. A pedeuta? Não pode. Ele foi lá, pediu ao magistrado. Administrador, analisa aí. Promotor, fala aí. Ah, então tá bom. Se vocês concordaram, então pode levar aí. É assim que se funciona. Então, eu repito, circo, né, com picadeiro, é lá, né? Aqui é coisa séria,
Aqui é gente que entende do riscado. Infelizmente, você queria que não, mas é o que acontece na vida real, né? Durma com esse barulho aí, tá bom? Vasta análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.